our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, I think you know the rest. Earth began to cool, the Autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with the Big Bang. Boa tarde. Boa noite. Boa proteína. Isso! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 343. Não, 344. Excellent! Esses caras dizem que são nerds e não sabem nem contar, mano. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Nerdão Solano. E diretamente de Brasília, Judy Braguinha. E das academias desse Brasil, obrigado, nerds, por toda a proteína criada em laboratório. Olha aí. O Rex, ele é o herói da ciência. Sabe o conceito do herói da ciência, né? Tipo, a pessoa que por conta de um acidente químico, físico, etc., principalmente da era Marvel, né, Beto? Dos anos 60 ali, se transformou em Rex, the most muscular man of all. Aliás, você falou em proteína, então eu quero puxar aqui uma curiosidade. Semana passada, estava eu passando um pouquinho mal, né? E aí eu tive que visitar o nosso amigo Trono várias vezes. E eis que, em uma dessas idas, eu me deparei com minhas fezes verdes. Ok, I get it. That's gross. Olha, finalmente o Roberto está virando um boi. Pois é. Até onde eu sei, cara, a coloração de fezes influencia muito, desde coisas idiotas como se você consome muitas coisas verdes na alimentação, pode ser algum sintoma relacionado a intestino bastante irritado, pode ser por alimentação, excesso de bebida ou, cara, excesso de estresse. Se o teu cocô estiver me xingando, Beto, sabe que é a síndrome do intestino irritado, aí você já... Aí tá boladão, né? E a teoria do Diogo está certa, porque assim, a minha alimentação hoje, ela é baseada em saladas e algumas proteínas. E assim, é isso, cara. Estou comendo coisas verdes demais. Eu fiquei assustadíssimo. Isso só prova que o Beto não é um cara maduro. Caralho. Senhoras e senhores, um dos fenômenos midiáticos da década passada está chegando a sua 9ª temporada nas lojas brasileiras. Yes! The Big Bang Theory finalmente chega agora em DVD, Blu-ray e tal, pra quem gosta de colecionar, porque eu descobri que existem muitas pessoas que realmente colecionam Blu-rays e DVDs ainda. No shit. Um abraço pra Thiago Siqueira, do Rapadura Cast. Pois não, é a maior galera, assim, eu descobri, eu achei... Esta 9ª temporada, ela é especial, meus amigos, porque temos aqui o episódio de número 200. E olha, são poucas séries que chegam a esse número. E entre os grandes eventos dessa temporada, temos um casamento de Penny e Leonard. Quem tá ouvindo aí deve ter pensado assim, pô, mas eles já casaram? Não esqueça que eles não fizeram cerimônia. Really? Papai Howard, que eu acho que é a melhor coisa da temporada, na minha opinião. E Sheldon fazendo amorzinho pela primeira vez. Oh my God! Senhoras e senhores, Big Bang Theory, um dos seriados de maior sucesso dos últimos anos, está finalmente no Matando Robô Gigante. Rex, por favor, contextualize quem está ouvindo e por um acaso não conhece este seriado. Porra, o Big Bang Theory, na minha opinião, é o seriado com maior referência de cultura pop nerd que tem, porque quem curte as mesmas coisas que a gente, desde jogos, a filme, a action figure, se vê o seriado, na hora, identifica. Assim, fala board game também pro patrocinador ficar feliz. Opa! Board game, quadrinhos, o que você vê da sua cultura pop que você curte, que você gosta, que você acha que, caramba, ninguém gosta das mesmas coisas que eu, você vê no seriado. E o legal do seriado é que eles abordam isso nas piadas e não fica ruim. Então o seriado é o seriado pra realmente quem é nerd, cara, e é muito, muito divertido. I mean, after all, you're
learns. Porque quando o Big Bang Theory veio, eu achei legal. Eu acho que ele teve aquele apelo inicial, né? Muito curioso pra gente que era nerd. Falou, pô, que legal, várias referências, personagens legais e tal. E aí eu comecei a ver. Só que chegou lá acho que pela 5ª ou 6ª temporada, que eu acho que é onde tem uma caída na série, eu comecei a não gostar da série. Eu falei assim, pô, eu não gosto dessa série. Eu lembro que você falava mal mesmo. Assim, pois é, só que... merda, tá? Você lembra o que eu mas falava? Aí é tudo do Beto, né? É, tudo normal, Aí Não, tudo normal. mas você lembra, Afonso, o que eu falava? Eu falava assim, cara, o Afonso até me perguntava, falou, pô, tu continua a ver? Eu falo, cara, que eu acho que eu perdi tanto tempo vendo tudo, que agora eu não vou aceitar parar do nada. E eu sempre continuei vendo, mesmo não gostando. Só que chegou um episódio específico que eu achei uma cena muito foda, que eles convidam o Leonard pra falar numa formatura de faculdade. Ele fala, gente, olha só, acabou a faculdade. Então agora vocês que... Não, acabou o high school. Acabou o high school, isso, vocês vão pra faculdade. Então agora vocês que sempre foram zoados, tá de boa, porque esse tempo que vocês foram zoados, fazendo aquelas coisas que vocês gostavam, vendo filme, jogando videogame, jogando board game, lendo quadrinho, isso tava preparando vocês pra serem pessoas interessantes. E vocês, galera do time de futebol americano que beberam, zoaram, pegaram todo mundo, acabou, é isso, tá? The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Mas, cara, essa última temporada, ela deu uma subida, ela deu uma renovada nos personagens. Por mudar a ambientação, por exemplo, o casamento do Howard e da Penny, do Howard da Penny não, do Howard e da Bernadette, agora ele tá em um outro escopo. Agora eles têm que levar a vida a sério e o Howard, ele tem que olhar e falar assim, cara, eu sou pai. E a grande discussão do seriado que é legal, que é o seguinte, a mulher controla as finanças, porque o cara ainda quer gastar dinheiro comprando action figure, essas coisas que a gente gosta, mas... eles só estão retratando a vida real, sério. Todo mundo é a mulher que resolve o dinheiro. Não é em casa que é a mulher que cuida do dinheiro, cara. Inclusive, nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram uma mudança. Quer dizer, o Rex foi a mudança mais drástica. O Rex era um gordinho asmático. Inclusive, o Rex contou a história dele, fazer um jabá aqui lá no Hora Super, meu canalzinho, #humildão. Procurem Hora Super, Rex contando a sua história de um gordinho asmático ao Conan brasileiro. E... Mas, Rex, você chegou a passar, eu imagino que um pouco de bullying quando você era mais novo por causa disso? Muito, cara, muito. A minha tática de anti-bullying foi o seguinte, como eu mandava muito bem no colégio com trabalho, exercício, prova e tudo mais, a minha tática era chegar pros caras que queriam me agredir e falar, pô, olha só, cara, eu posso te ajudar na prova, eu posso botar o teu nome no meu trabalho. Se você me agredir, me prejudicar, eu vou rir no final de você, cara. Então, tipo assim, fica comigo, me apoia, me protege, entendeu? Tu tá garantido. Então, quando a galera via te zoar, eu tinha meus pequenos capangas. Eu já fui me tornando rei do crime desde o colégio, entendeu? Diogo também. Diogo chegou aí pra lixeira, né, Diogo? Foi pra lixeira, privada. Pois é, ainda que tá essa galera hoje? Tá tudo trabalhando no McDonald's aí, esses filhos. Já o Roberto tava, o quê? Vendendo drogas no colégio, Beto? Cara, tava me botando na lixeira, me botando na privada. Cara, eu vou te falar, eu encontrei esse final de semana passado um maluco que eu joguei na lixeira de verdade, assim. E aí, tipo, eu lá, cheguei lá todo gordo, com o meu óculos de nerd, assim. Tipo, a gente tava conversando, trocando a ideia. É engraçado, porque o tempo passa, né? Os estereótipos, ou pelo menos pra quem é inteligente, os estereótipos se perdem. Você não vive mais sobre estereótipos e essas coisas. E eu acho curioso da série que ela traz exatamente isso, né? O crescimento das pessoas, ele não tira quem você é de dentro, ele inclusive explicita mais quem você é, porque eu era um cara que fazia isso tudo, mas chegava em casa pra ler meu Homem-Aranha, jogar meu videogame, sabe qual é? Sim. Essas paradas. Eu escondia, na verdade, aquilo que eu gostava, quem eu era, tanto que os meus amigos que se mantiveram são de nerd. Acaba que tem uma discussão imensa se o bullying, ele na verdade fortalece. Até onde você passar por certas situações, porque eu acho que algumas, todo mundo concorda, até os próprios psicólogos aí, de que, porra, dependendo do bullying, você estraga a pessoa. Você passa do ponto, né, da pessoa tá criando uma casca ali pra sociedade de verdade, e você começa a quebrar a pessoa pra qualquer tipo de relacionamento humano. O bullying, ele é isso. O bullying, quando é bullying, é isso. É uma coisa que traumatiza e faz mal. Quando não é bullying, é brincadeira, porra. Aí o Big Bang não veio nem na questão do
bullying pra mim, sabe? Ele veio mais como uma coisa assim, tipo, o Big Bang é uma das primeiras sitcoms fundamentadas na cultura pop, com as referências que a gente tinha nos nossos nichos, entre aspas, e agora a gente vê na televisão. Cultura nerd, né? É engraçado. Cultura nerd, cultura pop, né? É porque virou pop, né? A cultura Exatamente. nerd não era... É porque eles chamam de cultura pop, é até um termo pejorativo no ponto de, tipo assim, não é cultura. É tipo, na Inglaterra que o nego chama autoajuda de popular psychology, sabe que é autoajuda. É um termo bonitinho pra um... Mas uma coisa legal do Big Bang Theory que eu acho é que, tipo assim, se a pessoa assiste o seriado, no começo foi muito assim, as pessoas assistiam o seriado e não entendiam as piadas. Porque, poxa, se você pega o público nerd em relação à grande massa, ainda é um grupo pequeno. Claro. Então só quem curtia mesmo era aquela galera nerdzinha, assim, que entendia as referências, as piadas. Pô, eu tenho aquela estátua, eu tenho aquele boneco, eu tenho aquilo. E a galera por fora, porra, não entendia. E aí isso começou a fazer com que a galera começasse a pesquisar sobre isso. Tanto que eu conheci pessoas que viam, assim, assistiam a primeira temporada, aí, pô, vou ver Senhor dos Anéis. Aí ia ver Senhor dos Anéis, aí começava a entender. Porra, vou pesquisar sobre o Batman, vou pesquisar sobre Star Trek. A galera começou a correr atrás pra se familiarizar com esse assunto, pra poder entender o porquê a série tá fazendo sucesso. O cara olhava a porra do seriado e não entendia o porquê do tanto sucesso. Mas o Rex, isso também é meio que aqui no Brasil, né? Porque antes do Big Bang Theory tem uma série que eu também gosto pra caramba, que é o How I Met Your Mother. E eu sempre vi o How I Met Your Mother como uma versão do Friends da nossa geração. Porque quando a gente via Friends ali na década de 90... Eles tinham uma idade que a gente não tinha, e as referências e tudo a gente entendia, era engraçado e tal, mas a gente não vivia aquela idade que as pessoas estavam vivendo. O How I Met Your Mother, ele conversa com a gente na nossa idade, com os mesmos conflitos, com as mesmas situações, e você já vê as pessoas do How I Met Your Mother que eles já cultivam esse lado nerd, até porque pro americano, por exemplo, Lord of the Rings é estudado na escola. Star Wars é uma coisa... faz parte da cultura do dia a dia, uma coisa... Pois é, então assim, o How I Met Your Mother, eu acho que ele mostra que a nossa geração, ela já é muito mais íntima com esse tipo de diálogo, com esse tipo de discurso, exatamente porque nós éramos crianças dos anos 90 e nos tornamos jovens dos anos 2000. Então assim, eu acho que o Big Bang Theory, ele vem pra exacerbar isso que já faz parte da cultura, não é? Cara, eu acho que exacerbar é engraçado, porque isso acabou criando um efeito... É igual coisa de nerd mesmo. O Capitão Kirk foi teletransportado uma coisa emergencial, mas aí, para um grande efeito, existe sempre... Isso é muito ciência, né? Existe sempre o material que resta, o efeito colateral. E aí gerou o Kirk mal, sacou? A popularização do mundo nerd, que vinha aos trancos e barrancos e tal, mas realmente explodiu com o divisor de águas do filme do Homem de Ferro, com o Robert Downey Jr., muito por conta do Robert Downey Jr., que realmente transformou o nerd, que antes era... O que era a referência de nerd? Era o Bill Gates, velho, né? E aí, a partir de então, meu irmão, o nerd pode ser o Robert Downey Jr. Existem várias discussões sobre isso e o pessoal realmente coloca ele como um ponto divisor de águas. Mas ele, apesar de ter transformado a cultura nerd em cultura pop, como o Diogo tava comentando ali sobre o termo, ele gerou uma galera que é muito xiita, né? São os verdadeiros nerds que não curtem, que pessoas que não sabiam o que era o Capitão Kirk... Só um minuto que eu vou fazer um omelete ali pra mim, rapidinho. Vou fazer... Mas o Borgo, sabe? Eu e o Beto já discutimos isso até com o Borgo, assim. Ele é muito assim. Eu fiz uma palestra com o Borgo e a galera do Omelete em uma Campus Party, de acho que 2 anos atrás, sobre isso, sobre os bazingueiros. É o termo que a galera usa pra pessoa que nunca viu Star Trek, mas por ver Big Bang Theory, ela sabe que o Kirk bota o punho pro alto e grita Khan! Mas ela nunca viu o filme, sacou? E aí eu queria saber o que vocês pensam disso, dos bazingueiros. Isso é bom ou ruim, por exemplo, Rex? Cara, eu acho bom, porque graças ao bazingueiro, você conseguiu atingir um pessoal que hoje consome. Então, se essa galera consome o produto, uma coisa que antigamente era difícil de você encontrar, hoje você encontra porque os caras têm que fazer um produto pra massa. Então, por exemplo, é mais acessível eu comprar um jogo, eu comprar uma camisa, eu conseguir um action figure, entendeu? Antigamente, você conseguir qualquer coisa dessa, você tinha que ir numa loja específica, um cantinho
tinha de uma loja que vendesse HQ pra você conseguir encontrar. E hoje, graças à popularização dessa cultura, você tem acesso a conseguir esse tipo de material em qualquer lugar. Então, pra quem consome isso, eu acho muito bom. Eu não vejo isso como uma crítica, eu não vejo como uma coisa ruim. Só porque ele não sabe da onde é a referência, mas o cara, graças a ele, o pessoal tá começando a produzir um novo Star Trek, está começando a fazer novos jogos, novos filmes, ou seja, eles estão trazendo essa cultura pra quem realmente é fã. Então, pra mim, cara, isso soma. É porque talvez exista também aquele caráter, né, Diogo, de era o nosso clubinho secreto. Mas eu acho que existe isso até de uma maneira direta, vista na própria série, que foi uma barriguinha que rolou nas temporadas do meio do Big Bang, que ficou meio maçante, ficou meio chatinho pra gente, porque eles ficaram mais populares. Eles ficaram, não os personagens, mas a série. Então eles abordavam com menos densidade. Assim, já não é muito denso, mas eles iam pra assuntos menos de nicho, iam pra umas coisas mais comuns, focavam mais em relacionamentos. Ficou uma coisa meio assim, sabe? Perdeu um pouquinho a questão nerd. E agora, acho que a partir da 8ª temporada, acho que o 7ª, 8ª, eles voltam com mais força a questão das referências nerds. Mas computador, parte técnica, e aí volta mais pra área que a gente curte mais, né, cara? Existe também um estudo em cima disso sobre, por exemplo, séries como IT Crowd. Eu ia falar isso. Pra caralho, séries como Community, sabe? Que são séries que têm um nicho muito forte, mas nem de longe alcançam o grande público, porque talvez não se rendam a esse, vamos falar mais de coisas que as pessoas não precisem de tanta referência pra compreender. Existe um talento muito bom na escrita e na pesquisa do Big Bang pra, tipo, cara, até onde a gente vai fazer uma referência, mas que ela seja autoexplicativa. Pois é, e Afonso, assim, outra parada que eu acho, eu discordo um pouquinho disso que o Diogo falou, porque eu acho que, assim, o Big Bang Theory, ele tem uma coisa também que é muito boa e se destaca muito, que é a força dos personagens, né? Não só os três iniciais e principais. Mas força em que sentido que você diz, né? Não, eu acho carisma, assim, né? eu acho que são personagens absolutamente carismáticos, porque, assim, essa coisa que o Afonso falou do Homem de Ferro, eu concordo 100%, e realmente eu vejo muita gente, assim, ele é o grande marco, mas se a gente pensar que o Big Bang Theory, ele existe antes do filme do Homem de Ferro, ele já é a resposta a alguma coisa que estava acontecendo, porque nego não ia botar um seriado desse se você não tivesse um apelo. Então o apelo... Galera, é o Batman, porra. Para seus marvetes do caralho. Não, eu acho assim, eu acho que a grande diferença tá o seguinte, a força ela tava crescendo, mas ainda era do nicho, era uma parada ainda do nerd, e aí, assim, a série ela vem e fala assim, vamos brincar com o nerd, vamos brincar com isso que tá tanto sucesso. O que o Homem de Ferro fez foi chapar na cara do mundo e falar assim, bicho, todo mundo gosta disso, esses caras eles não são zoados, eles só vivem isso que vocês estão descobrindo, porque o Tony Stark, ele é o cool guy, ao máximo, ao extremo, todo playboy quer ser o Tony Stark, ele é ultra nerd, ele faz aquelas paradas todas, ele não compra aquelas paradas. Então, assim... Porque é uma fantasia também, né, Beto? A gente tá falando muito de estereótipo e eu acho super interessante. Mas o Homem de Ferro só faz o sucesso que tem, e só fez o sucesso que fez, porque veio de um cara muito nerd, que é o Jon Favreau, que é um cara que sempre curtiu quadrinhos, que sempre foi dessa cultura pop, entendeu? Que sempre participou disso, sempre deu a cara pra isso, sempre valorizou isso. E esse então ponto, o que ele fez foi trazer o Homem de Ferro nesse nicho, porque o cara é nerd. Se fosse um outro cara fazendo Homem de Ferro, a gente não veria esse personagem dessa forma no cinema. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que citar, assim, de adendo a tudo que a gente falou, é que finalmente uma nova leva de diretores entrou na parada. Não só diretores, mas produtores, roteiristas. Podemos usar o Josh Whedon como exemplo, a galera dele, o Seth Rogen, todo esse pessoal. J.J. Abrams, cara, todo Del mundo. Toro. Tipo, o próprio Zack Snyder. Isso também foi um super adendo. A nossa geração, ela chegou a locais, finalmente assumiu alguns postos. Antigamente a gente tinha nesse meio que eram pessoas mais velhas, vinham de uma outra cultura, de um outro momento, referenciavam-se a obras da época deles quando novos, né? A literatura clássica, literaturas, etc. E agora a gente vai referenciar os nossos livros de infância, os livros que a gente curtiu quando era adolescente e que a gente continua gostando. Não é nada mais que os outros caras faziam também, independente de qualidade ou não. Mas dentro disso tudo que a gente tá falando, também a gente não pode esquecer aquilo que foi comentado, que é o seguinte, existe ali uma excelência nos personagens e nos atores. Porque, cara, como eu não consigo imaginar algumas situações. Por exemplo, o Leonard e a menina que faz a Amy,
ela era a Blossom, cara, que é um seriado muito zoado das antigas, que fez muito sucesso, e ela pegava o Leonard no seriado da Blossom. E só que... Ela pegava o Leonard? Eu não sabia disso. Ele tava lá? Pois é, olha que zoado. E assim, você olha no Big Bang Theory e tipo, cara, esses atores, eles encarnaram tão bem. Eu nem sei se eles são nerds desse jeito. A Blossom, ela é bem nerdzinha, já, a ponto de falar que ela tem 2 PhDs e, se eu não me engano, ela também joga RPG, porque ela fala isso que joga, que ela é da cultura nerd, assim, ela realmente ela, sim. O Jim Parsons, que é o Sheldon. Caramba, o Sheldon, ele não tem nada a ver com o personagem. Também o cara que faz o Leonard não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, meu irmão do meio, João, estava numa festa que o Leonard estava aqui. Numa época que eles vieram ao Rio de Janeiro, falou que o cara é um beberrão, zoeiro pra caralho. Não tem absolutamente nada a ver com o Leonard, assim. Pois é, e aí você tem um valor muito grande dos atores, né? A menina, a lourinha, a que faz se o nome dela, a Kelly Coco, que é a atriz, ela, a Penny, né? Ela, cara, ela tem um crescimento dentro do seriado até chegar nessa 9ª temporada, que é muito engraçado, porque no começo você vê ela completa alienígena ao mundo dos moleques, e na 8ª temporada ela começa a se zoar o fato dela entender o que tá falando, e ela zoa isso, e na 9ª temporada ela ainda acha zoado, mas ela faz parte daquele mundo, ela respeita pra caralho aquele mundo, e isso como crescimento de ator, cara, é muito legal, fora o fato dos estereótipos de sempre que estão ali, porque você vê o That 70 Show, tem o Fez, que é o indiano zoado. Como você tem no Big Bang Theory, que é o Raj Kutrapoli, mas são diferentes. O cara que faz o Raj, ele dá uma identidade ao personagem que eu acho muito foda, sabe qual é? Eu acho que eles chegaram num ponto, cara, muito bacana da construção de personagem, onde o cara, o roteirista, ele, na verdade, o trabalho dele é só gerar um plot. O plot, assim, só gerar um problema. Porque a maneira como os personagens vão resolver esse problema já é natural, porque eles já têm uma psique construída, eles já têm uma personalidade. Então, é bacana porque você, como fã, a gente já fica imaginando como o cara vai lidar quando aquele problema aparece. Isso é muito bacana, né, Doug? Isso é legal mesmo, que você já sabe que naquela situação, pra você imagina assim, puta, o cara não vai conseguir falar com mulher, o Sheldon vai falar toda a verdade, vai estragar tudo, você já consegue mais ou menos imaginar como vai ser o ritmo, então você só espera pra ver. E isso é uma coisa que aconteceu no Seinfeld comigo, que depois de um certo momento, chegava uma situação, eu já ficava, caralho, fudeu, o Kramer tá chegando. Tipo, você já espera, não tô comparando Seinfeld com The Big Bang Theory, mas eu tenho essa mesma sensação. Quando acontece a parada, eu falo, caralho, lá vem o Sheldon. As séries têm isso, né? Quando bem construídos os personagens, você realmente já começa, é como se você estivesse lá com eles, e é da mesma forma que a pessoa ouvindo Matando Robô Gigante. A gente vê isso, a pessoa ouve Matando Robô Gigante há tanto tempo que o Diogo fala bem de uma parada, aí a pessoa tá ouvindo, o Beto vai falar que detestou essa porra. Olha só. Aí vem o Beto, achei uma merda. Aí o cara, puta, que pariu. Meio que, você vai conhecendo cada vez mais os, abre aspas, personagens, e você cria essa familiaridade que adiciona ao entretenimento. Mas isso é um parabéns aos roteiristas, que eles criaram personagens completamente tridimensionais, ainda que estereotipados em alguns momentos. O normal, o dia a dia, ele é... alguns momentos? Tem o Abu na série, cara. Mas vamos falar sobre estereótipo. Olha só. Estereótipo, ele existe por uma razão. Não, eles zoam o estereótipo no seriado o tempo inteiro. Isso é engraçado. Mas é proposital, porra. É legal da parada. Mas é porque veio na época, né? Sempre tem aquela galerinha do mimimi que, mas vocês estão com a bandeira de que vocês estão fazendo uma coisa boa pelo mundo nerd, mas vocês estão... os guerreiros da justiça social. Vocês estão reforçando os estereótipos porque não existem pessoas assim. Se você sair do porão da sua mãe... Mother. E eu tô usando um estereótipo, sim, que ele existe. Você vai descobrir... É porque você já esteve lá há muito tempo, né, Afonso? Todos nós já estivemos, né? Quando você sai pro mundo real, você descobre que existem pessoas que caem nos estereótipos. Não, todos nós. Não, todos nós. Não tô falando da gente. Tô falando os estereótipos que existem no Big Bang Theory ou nos filmes. A gente discutiu isso no Caça-Fantasmas, entendeu? O cara é negro e ele é engraçado. Não, isso é ofensivo. Cara, existem negros engraçados.
engraçados. E existem negros não engraçados. Da mesma maneira que existem brancos engraçados e brancos sem graça. É tipo, existem. Essas pessoas existem e sim, é um estereótipo. E sim, o estereótipo ele foi criado por uma repetição dentro daquela determinada cultura, pela criação daquelas pessoas, pela forma como a sociedade se comporta. Então não adianta também você fingir que não pode mais ter nerd gordo também. O estereótipo, ele é a reunião de pequenas manias de um monte de gente. Tem uma parada nesse seriado que, cara, isso aconteceu há, tipo, sei lá, 3 semanas atrás, dentro da minha casa, que eu me lembrei na hora, que foi o seguinte: o Diogo, ele tava aqui em casa, aí ele sentou no sofá da minha casa. Só que ele sentou no meu lugar. E eu fiquei parado. E aí o Diogo me olhou e falou assim: puta, tô sentado no teu lugar. E aí eu me liguei, cara. Assim, na boa, eu moro aqui nesse lugar há uns 6 anos. Eu só sento no mesmo lugar do sofá. E realmente me incomoda sentar em outro lugar. Não é porque eu tenho uma mania e você é o Sheldon, não. É porque é o costume que eu tenho. É uma coisa, uma pequena coisa que eu tenho. E você somar isso com uma outra coisa que o Afonso tem, com uma outra coisa que você tem, com uma outra coisa que o Diogo tem, e ter poucos personagens. A explicação do Roberto pro lugar dele é... é o melhor, vocês vão entender. O Roberto senta no lugar dele porque o vento que bate da janela com o que vem da outra é mais suave, a inclinação para se ver televisão é um ângulo melhor, e ele fica mais acessível para ambos os lados ali. É um ponto meio que central da parada, que é exata explicação do Sheldon. Todo louco tem sua lógica. Cara, isso aí é... Pois é, você monta o seu ambiente, mas não é isso. Você não tem uma casa pra você falar assim, esse lugar é perfeito, eu vou ficar aqui. Eles são arquétipos, eles são heróis e heroínas, e o herói ele tem que reunir todas as qualidades e todos os defeitos, se a gente pegar a mitologia grega, para que você se identifique, para que quanto mais pessoas possam se identificar com ele do que uma, né? Então é uma lei de entretenimento, é uma bobeira você achar que isso tá promovendo algo ruim, isso aí. O pior arquétipo pra mim que existe na história é o arquétipo daquele, pior assim, que eu acho mais fiel, né? Que é o arquétipo que define o fracassado que usa carteira de super-herói. Vai tomar no seu cu aí. Vou encerrar esse programa com uma piada excelente do meu manual de piadas. Piadas da DC, do Didi. Já em breve a venda lá na excelente editora Leia. O melhor arquétipo da história é o arquétipo verde. Eu tenho o seriado aí da Warner, desculpa, cara. Santo macarrão! A minha cabeça era ótima, cara. Caraca, eu tenho lógica com ela ainda. Cara, eu não vou nem pedir pro Rex apoiar, porque o Rex apoia a causa perdidas. Mas essa não dá, cara.